Olá, meus amores, voltei. Espero que já tenham terminado a atividade de filosofia. E agora vamos continuar usando esse mesmo módulo, só que agora você vai abrir na página 8 em matemática. Composições, decomposições e sequências. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2018 o Brasil tinha 5.570 municípios distribuídos pelas suas 5 regiões. Então, temos aqui um mapa do Brasil político e aqui na legenda mostra as 5 regiões que há no Brasil. A verde, que é a região norte, laranja, a região nordeste, a amarela, a região centro-oeste, vermelha, a região sudeste e a marrom, a região sul. Observando este mapa, você vai responder as questões que há na seção Diga Aí. Então, nesse primeiro ponto, pede para você escrever o nome do município em que você mora, o nome da sua cidade. Já no segundo, quantos municípios tem o Brasil sem contar o que você mora? Então, ao todo, no Brasil, havia em 2018 5.570 municípios. Sem o seu município, quantos municípios teria? Aí você vem e escreve aqui. Já a última bolinha diz que se no Brasil tivesse um município a mais, quantos municípios ele teria? Então, veja que no Brasil, em 2018, havia 5.570 municípios. Se surgisse um município a mais, quantos municípios teria? Aí você vem e escreve aqui na última bolinha, tá? Na seção lápis na mão, você vai destacar do material de apoio as fichas para composição. E aqui do lado, nós temos um quadro de ordem em que você vai representar o número de municípios que havia no Brasil em 2018. Lembra qual era o número? Aí você vem e escreve aqui. Esse mesmo número que você representou no quadro de ordens, você vai escrevê-lo aqui na letra A, só que usando palavras. Na letra B, ainda observando o número que você escreveu aqui no quadro de ordens, você vai escrever o valor que ele representa em cada ordem. O número que você escreveu na unidade de milhar, qual é o valor que ele tem? Aí você vem e escreve aqui. O número que você escreveu nas centenas, qual é o valor dele? Aí escreve aqui. O número que você escreveu nas dezenas, qual é o valor dele? Aí escreve nesse quadrinho. E o número que você escreveu na unidade, qual é o valor dele? Aí escreve também nesse último quadrinho. Aqui nós temos outros exemplos de como decompor o número 5.570. E você vai fazer agora uma outra forma de decompor este mesmo número, 5.570, e vai escrever nesta linha, uma outra forma de decompor. Já o número 2, usando as fichinhas que você destacou, você vai decompor estes números aqui, ó, tá? Veja que aqui na primeira coluna nós temos os municípios e aqui é o estado em que ele pertence. E ao lado do estado e do município, temos a quantidade de habitantes. Você vai usar esses números, que são a quantidade de habitantes, e vai decompô-los do lado do livro usando as fichinhas que você destacou do material de apoio.
Quando você decompor todos eles, aí você vai escrever do lado de cada um como se decompõe eles, tá? Continuando ainda aqui com a letra B, observando os números desta tabela aqui, você vai escrever esses números, começando pelo maior até chegar ao menor, aqui na letra B. No número 3, você vai observar esse ábaco e vai escrever nesse tracinho o número que ele está representando. Se eu adicionar mais 1 a este número que você escreveu aqui, que número eu vou ter? Aí você vem e escreve aqui. E o mesmo número que você escreveu aqui, você vai representá-lo no ábaco, tá? Agora, no número 3, aliás, no número 4, você vai completar esse quadro com os números que estão faltando. Na página 11, temos as letras A, B, C, D, E e F. Para você responder a essas letras, você vai ter que voltar para a questão 4 da página 10, certo? Então, vamos ver. Letra A. Qual é o menor e o maior número do quadro? Aí você vem aqui, veja qual é o menor e qual é o maior número que tem aqui. Aí volta aqui na letra A e escreve. Depois, na letra B, os números de uma mesma coluna do quadro aumenta de quanto em quanto? Aí você volta lá no quadro, observa a coluna e veja de quanto em quanto os números estão aumentando. Aí vem aqui na letra B e responde. Letra C. Escreva com palavras o maior número da quinta coluna. Aí volta, vamos ver qual é a quinta coluna. Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta. Chegamos à quinta coluna. Qual é o maior número que tem nessa quinta coluna? Aí você olha qual é o maior número que há nela e vem e escreve na letra C, tá? Letra D. O que os números do quadro têm em comum? Você volta lá, observa os números e veja o que é que eles têm em comum. Aí responde aqui na letra D. Letra E. Os números que estão nas casas verdes, partindo de 9.101 até 9.200, aumenta de quanto em quanto? Voltamos, observamos a linha verde e veja aí de quanto em quanto esses números estão aumentando. Aí volta aqui na letra E e escreve a resposta, de quanto em quanto ele está aumentando. Letra F. Que números estão entre 9.191 e 9.199? Quais são os números que ficam entre eles dois? Vou dar uma dica. São 7 números. Aí você vem aqui e escreve, tá? Já o número 5, você vai escrever os números que vêm antes e os números que vêm depois desses números aí. E no número 6, você vai completar essas sequências
com os números que estão faltando. E depois que você completar, nesta linha aqui, você vai escrever de quanto em quanto eles estão aumentando, tá? Observa cada sequência e escreve aí de quanto em quanto que eles estão aumentando. Seguindo pistas. Nessa seguindo pistas, gente, diz que o Rio Nilo, ele tem 6.650 quilômetros de extensão. Esse Rio Nilo, ele está localizado no nordeste da África. E tem o Rio Amazonas, que ele tem, 6.992. Então, qual deles tem a extensão maior? É o Rio Amazonas ou o Rio Nilo? Aí você escreve aqui na letra A. Já na letra B, qual é a diferença em quilômetros do comprimento desses dois rios? Então, para a gente descobrir essa diferença, tem umas pistazinhas aí para a gente seguir. A primeira pista pede para você representar o número que é o comprimento do Rio Amazonas, que é esse número aqui, 6.992. Então, eu desenho 2 unidades, 9 dezenas, 9 centenas e 6 unidades de milhar, tá? Foi o primeiro passo. Aí vem o segundo passo. Para saber quantos quilômetros a mais, temos que descobrir a diferença entre as extensões. Assinale com um X nas argolas que você precisa retirar das hastes, pensando na extensão do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo, ele tinha o quê? 6.550. Então, como tem um zero nas unidades, eu não vou tirar nada aqui nas unidades. Aí diz 50, tem 5 dezenas. Eu venho aqui e eu vou tirar 5 dezenas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Também diz 6 centenas. Aí eu venho aqui e tiro 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tiro 6 unidades de milhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Vamos agora ver quais argolas que restaram. Nas unidades, eu não tirei nada. Então, tenho 2. Eu venho aqui, coloco 2. Nas dezenas, eu fiquei com 1, 2, 3, 4. Aí venho aqui, coloco 4. Nas centenas, eu fiquei com 3. Aí eu venho aqui, coloco 3. E nas unidades de milhar não ficou nenhuma argola. Então, ou eu deixo em branco ou eu coloco 0, tá? Aí tem um tracinho que diz assim, o Rio Amazonas tem... Aí você coloca o número que você encontrou aqui nesse espaço. Já na pista 4, é para você colocar na reta numérica, onde fica aproximadamente os 2 números que representam a extensão dos rios. Você, então, vai procurar nessa reta o local que eu poderia colocar 6.650 e onde eu poderia colocar 6.992. Então, eu teria que colocar depois, entre 6.000 e 7.000. No caso, 6.992 iria ficar aqui, bem próximo dos 7.000, não é, gente? E 6.650 ficaria um pouquinho mais para cá, tá?
Então, foram essas as atividades de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia ou reveja o vídeo. Bom final de semana e até segunda-feira, tá? Beijos!